chamar essa série de romance da vida real, ou pelo menos como normalmente as coisas acontecem. Sanditon despertou em mim um monstro que já estava há um pouco de tempo adormecido, e agora, gente, eu passo toda semana tentando descobrir uma série nova de romance nessa pegada de Sanditon, de Orgulho e Preconceito, Norte e Sul, que eu já indiquei aqui pra vocês, e até mesmo Downton Abbey, que também já foi uma indicação minha pra vocês aqui no canal, que é uma das minhas séries favoritas desse gênero de drama, de romance, de época. E foi numa dessas minhas buscas que eu descobri essa série aqui da Amazon Prime, que se chama Howard's End. Na verdade, essa série chegou na Amazon Prime, mas ela já passou faz muito tempo no canal BBC. Então, se você me permite, hoje eu quero te apresentar Howard's End e por que que esse é um romance diferentão. Por que que eu tô falando pra vocês que eu classificaria como um romance da vida real? Porque, gente, acontece tretas. Olá, seriadores, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta pra mais um vídeo. Eu sou a Jussara, esse é o canal Vida de Seriatriz e hoje eu vim mais uma vez com uma missão de te apresentar uma série dividida em 4 partes, ou seja, mais uma vez é uma minissérie, na verdade, que tem a história sendo contada em 4 episódios, então é super simples de assistir, que tá disponível no catálogo da Amazon Prime. Como eu falei na abertura desse vídeo, o romance dessa história foge e muito do padrão. Pra começo de conversa, logo no início, logo no episódio piloto, não fica muito claro pra gente quem vai ser o casal romântico dessa história. E foi exatamente isso que chamou a minha atenção, porque afinal de contas, todas as séries que eu já apresentei aqui pra vocês, inicialmente, logo no episódio piloto, a gente já sabe quem que a gente vai acompanhar, por quem que a gente vai sofrer, não é mesmo? Só que nesse caso aqui, no episódio piloto, nós conhecemos 3 famílias, e essas 3 famílias vão se conectando durante a temporada, mas nós não temos um grande romance nas mãos. Não temos um casal por quem a gente torce veementemente. Não existe um casal que faz o coração da gente bater mais rápido. Mas isso não significa que essa história é ruim ou menos interessante do que qualquer uma das outras que eu já indiquei aqui. Ela só é diferente e foi exatamente isso que chamou a minha atenção e fez com que eu viesse aqui trazer essa história pra vocês. Então eu espero de coração que vocês gostem dessa indicação. Se você já conhece Howard's End, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu tô bem curiosa pra saber o que você achou dessa série, que é um pouco diferente do que a gente realmente está acostumado a ver. E se você ainda não conhece a série e vai dar uma chance, também deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo de hoje. Se você gostar, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, que é super importante, e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos começar falando então de onde que veio Howard's End. Essa minissérie é baseada em um livro escrito pelo autor E.M. Forster em 1910. Sim, eu preciso destacar que esse livro foi escrito em 1910 porque ele traz debates. Eu não li o livro, eu só vi a minissérie, mas dizem que a minissérie é muito fiel, então por isso que eu estou afirmando aqui. Ele traz debates que são extremamente atuais e você já vai entender o porquê. Só para explicar para você um pouquinho sobre o autor. Foster, ele foi criado desde pequeno por uma família regada a mulheres. Ele perdeu o pai quando ele ainda era muito novo, então ele foi criado pela mãe, irmãs, tia, enfim. Então na casa dele era muito recheada de mulheres, então não me surpreende que a gente tem uma história onde ele traz debates que normalmente homens, principalmente homens dessa época, jamais pensariam em colocar as mãos. Essa foi a minha primeira grande conexão com Howard's End. Então o que acontece dentro dessa história? Aqui nós acompanhamos 3 famílias, e essas 3 famílias pertencem a mundos diferentes, digamos assim. Uma é extremamente rica, a outra é classe média, mas vive super bem, não tem uma certa preocupação com essa questão de dinheiro, e a outra família é extremamente pobre, é da classe trabalhadora, já passam uns perrengues maiores nessa vida. Essas 3 famílias, eventualmente, elas vão acabar se conectando e a relação entre elas é o que vai ditar essa história aqui pra gente. Então a primeira família que a gente conhece são os Schlegels. Estou pronunciando corretamente? Assim espero. Esse nome é complicado porque essa família ela é metade alemã e metade inglesa. A protagonista pertence a essa família, que é a Margaret. E a Margaret, ela tem ali na casa dos 28 anos, mas ela já aparenta ser uma pessoa um pouco mais, não diria velha, um pouco mais madura, digamos assim, porque desde pequena ela teve grandes responsabilidades, como por exemplo, cuidar dos seus 2 irmãos, porque ela perdeu seus pais, então ela precisou tomar conta dos seus irmãos mais novos. E essa casa é muito diferente, muito avançada, digamos assim, para o seu tempo, porque é uma casa onde majoritariamente as mulheres dominam. Nós temos a Margaret, que é a grande protagonista dessa história, temos também a Helen, que é protagonista também dessa história porque anda bem
junto com a Margaret, as duas são irmãs. E no trio de irmãos nós temos também o Tibi, que é o único homem dessa casa. Além dos três, nós temos a tia Julie também, que mora junto com essa família, e ela tem uns pensamentos um pouco confusos, digamos assim, com relação ao que pensa a Margaret e a Helen. A Margaret e a Helen, assim como todos da casa, possuem um pensamento muito avançado em questões importantes como, por exemplo, o feminismo, que é muito discutido dentro da série, essa questão da mulher poder votar, da mulher participar de assuntos políticos, e uma questão também de valorização da arte, da cultura, da música, que muitos homens da época não davam valor. Então as protagonistas, elas são personagens interessantíssimas, assim, porque elas são super queridas, elas são interessadas de fato na sua vida, elas são amorosas, então qualquer pessoa que elas conhecem, elas são super educadas, elas querem que essa pessoa faça parte da vida delas, elas são mega empolgadas, elas são vivas, sabe aquela personagem viva? São essas irmãs. E mesmo quando elas enfrentam algumas adversidades, elas não deixam a peteca cair. É muito interessante acompanhar essas duas personagens, porque elas não são personagens descritas e baseadas apenas em uma ou duas características positivas. Elas possuem características positivas e negativas, assim como qualquer outra pessoa, e elas possuem nuances como personagens, enfim, é realmente incrível. Eu fiquei com vontade de ser parte da família dos Schlegels. Mas como que essa história se conecta? Essa é a primeira família, que é da classe média, então é normal que a gente veja as duas envolvidas em debates, é normal que as duas tragam vários amigos pra dentro de casa, fumem o seu cigarro, bebam a sua bebida, estejam constantemente conversando com uma galera muito louca e descolada. E aí nós vamos pra outra família. Quem nos conecta com essas duas famílias, na verdade, é a Helen. Porque a Helen, logo no começo da história, lá no episódio piloto, ela tá morando na casa dos Wilcox. Ela tá passando um tempinho lá na casa dos Wilcox, que é a tal da Howard's End, que é uma casa maravilhosa, aquele estilo de casa que a gente já conhece dentro dessas histórias. Então é casa de tijolinho, no meio de uma paisagem maravilhosa, tudo que eu sonho pra minha vida, gente. E os Wilcox, eles são uma família extremamente rica, assim. Só que aqui, diferente lá dos Schlegels, aqui nessa casa, o patriarcado, ele permanece. Ele prevalece, na verdade. E quem toma conta da casa é o Sir Henry Wilcox. E ele é interpretado pelo ator que fez Mr. Darcy lá em Orgulho e Preconceito, Tutu Paul. E aqui dentro dessa história, o Sr. Henry, ele é um cara, digamos, eu não sei nem se eu posso dizer machista, porque ele pertence à época dele, sabe? É um pensamento diferente e ele nunca foi contestado por nenhuma mulher da família dele. Todo mundo acata muito diretamente o que ele tem a dizer, as opiniões que ele quer passar e tudo mais. Então ele tem um pensamento de que mulheres não precisam se meter com política, de que mulher deve ficar no seu lugar, igualdade entre gêneros não existe, diferença de classe não existe, a pessoa ela é pobre porque a condição dela é essa, a pessoa ela é rica porque ela trabalhou por isso. Então ele tem uma forma de ver a vida que é um pouco irritante em alguns momentos. Então é um personagem interessante, é um personagem que você quer conhecer um pouco mais, e ele de certa forma, ele tem ali o seu charme, ele é cativante, mas ele te irrita por causa dos discursos mesmo, assim. Ele tem alguns discursos que você olha e fala, meu Deus, na pele aqui da Margaret já tinha sentado o cacete nesse homem, mas enfim. E aí a gente conhece então o Sr. Harry, e ele tem essa questão de que ele não acredita muito em arte, muito em cultura, totalmente diferente das Schlegels. E estando ali dentro dessa casa, a Helen, ela acaba se envolvendo com o filho dos Wilcox, que é o Paul. Os dois têm ali um romancezinho muito curto, mas logo no café da manhã do dia seguinte, ela percebe que esse envolvimento não vai pra frente. O Paul, ele em breve vai sair da cidade e ele não quer que ninguém saiba que os dois se envolveram, então isso faz com que ela acabe se decepcionando com os Wilcox. E aí, ao retornar pra sua cidade, a Helen nos conecta com a outra família, que são os Best. Best ou Bast? Nunca sei como pronuncia, mas tudo bem, vai estar escrito aqui no vídeo. Os Bast, eles já são uma família um pouco menor, é composto apenas pelo Leonard e a Jackie. Eles são um casal interracial. O Leonard é um cara super novo, que já tá enfrentando uma barra, porque ele tem que prover pra sua esposa, pra sua família. A família dele não aceita o relacionamento dele, ele não possui grandes fortunas, e ele acaba eventualmente perdendo o emprego dele por conta da relação dele com as Schlegels, e por conta da relação dela com os Wilcox. E é basicamente assim que essa história começa a se desenrolar. Tá, Jussara, mas e aí qual que é a treta dessa história e onde que está o romance que você nos prometeu? Bem, eu não prometi romance nenhum, mas existe um romance aqui dentro dessa história. Eis que a Margaret, ela fica muito próxima da senhora Wilcox, que é a esposa do Henry. Acontece que a senhora Wilcox, logo no episódio piloto, a gente já percebe que ela não tá muito bem de saúde. E isso faz com que logo no segundo episódio ela venha a falecer. A gente nem vê ela falecendo,
momento ela já faleceu, ela já foi enterrada. E a partir desse momento, passa-se tempos e tempos e tempos, a relação deles já foi crescendo, já foi se envolvendo, e eventualmente a Margaret acaba se aproximando demais dos Wilcox, e o Henry, ele vê na Margaret uma possibilidade de ter uma nova esposa. Então, basicamente, o Henry não é que ele se apaixona pela Margaret. Ele vê nela uma possibilidade de ter uma nova esposa apenas. Depois pode ser que ele se apaixone por ela. E ela é bonita, ela é atraente e ela é um enigma pra ele. Ele gosta de tentar desvendar ela. E os dois possuem mentes, assim, extremamente diferentes uma da outra, só que os dois se respeitam na medida do possível. Então é um relacionamento interessante. E a Margaret, ela não tinha perspectiva de casamento até agora, então ela viu no Henry uma possibilidade. Afinal de contas, ela também tá saindo da casa dela, então ela vê uma possibilidade de ter uma estabilidade, sabe? Porque afinal de contas, até então ela não tinha nenhuma perspectiva de se casar na vida. Então os dois acabam se envolvendo por conta disso. E depois disso, muita coisa acontece. A Helen acaba se envolvendo demais com os Best, ela começa a se sentir responsável pelo que vem acontecendo de ruim na vida desse casal. E isso faz com que ela acabe tendo um envolvimento meio bizarro, estranho com esse casal. Só que aqui que a história se complica um pouco. Quem leu o livro talvez tenha gostado 100% da série, porque entende tudo que está ali nas entrelinhas. A gente que não leu o livro, eu pelo menos não li o livro, fiquei um pouco assim, eu acho que a história teria sido muito melhor se a gente tivesse tido pelo menos 10 episódios, 8 episódios, que fosse. Porque o que acontece? Do episódio piloto pro episódio segundo já tem um salto de tempo ridículo, assim, pelo menos parece ter. Muita coisa acontece que a gente não vê, a gente só vê a consequência disso que aconteceu e nem é contado exatamente pra gente como tudo aconteceu. Então, tem essas questões de tempo, assim, tudo passa muito rápido, as relações evoluem e a gente não consegue acompanhar isso 100%. Mas isso não significa que você não entende a história, porque o roteiro de Howard's End foi muito bem feito. Então você consegue entender a história, você consegue se identificar com alguns personagens, você consegue se apaixonar por alguns personagens. Todas as atuações são muito bem feitas, os atores fizeram um trabalho incrível, entregaram personagens super cativantes, mas pra quem é leigo dentro dessa história, pode deixar a desejar um pouco. Por que eu tô indicando Howard's End pra vocês então? Porque eu achei uma história muito diferente e eu gostei de acompanhar esses 4 episódios. Quando terminou, eu queria saber mais sobre essa família e com certeza vai ser um dos livros aí que eu já vou colocar na minha wishlist. Um dos meus romances favoritos é um dos romances mais odiados na face dessa terra, que é o Morro dos Ventos Uivantes. Então, acredite quando eu digo pra vocês que eu tô sempre buscando algo diferentão pra eu poder assistir. Eu achei Howard's End meio que até inovadora, assim, bem diferente do que eu tô acostumada nessa questão de romance. Eu não vou falar pra vocês que esse é o meu romance favorito, porque não é, mas definitivamente eu tô feliz de ter assistido e eu acredito que vai fazer você feliz também. Afinal de contas, são 4 episódios, se você não gostar, nem perdeu muito tempo da sua vida assim. Mas eu quero saber honestamente a sua opinião. Você conhece Howard's End? Ficou conhecendo aqui nesse vídeo? Ficou interessado em assistir? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha nele, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!